dia QGR 5K USA, e quem nos fala é Renato Gomes. Hoje a gente vai estar dando início a um novo livro, uma nova discussão aqui no nosso QGR. E Adelson, se apresenta aí pra galera, fala onde é que você tá e a gente começa a nossa conversa aqui. Bom dia, galerinha. Meu nome é Adelcio, eu estou falando aqui do Brasil, da cidade de Santa Isabel. E vamos que vamos para mais esse novo livro, Renatão. Vamos para cima aí. Vamos que vamos. Hoje a gente vai estar conversando sobre o livro Antifrágil, do autor Nassim Taleb. E assim, o nosso PGR é assim, a gente traz um livro, conversa sobre ele, a gente foca, né, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Então, depois da nossa leitura aqui, a gente troca um bate-papo, a gente faz uma oração e parte para fazer exercício físico, cada um na sua localidade. Então, se você quer se juntar a gente aí, fica à vontade, mas fica conectado com a gente no WhatsApp e a gente vai trocando uma ideia. Daí comecei a ouvir, né, o livro Antifrágil, ao invés de ler, eu vou ouvindo ele no audiobook, e ele traz um conceito diferente, bem poderoso, que é essa questão do que é o antifrágil. Ele fala o seguinte, que basicamente existem coisas que não apenas resistem ao caos, à dificuldade, mas elas se fortalecem. Isso é ser antifrágil. Ou seja, aquilo que não quebra com facilidade, né? Tava me lembrando quando de duas situações onde a gente tá viajando de avião e a gente vê aquela mala que tá com aquele símbolozinho de frágil, né? Colado em toda em volta da mala ou do pacote, onde tem aquele símbolo de uma taçazinha para representar que ali dentro tem coisa que quebra fácil, tem coisa que tem que tomar cuidado, é delicada. Então, um antifrágil seria o contrário disso, seria o contrário dessa delicadeza, dessa fraqueza. E aí a gente tem que pensar assim, por exemplo, Adelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso, na sua vida, você já teve algum momento onde você se lembra, assim, tô te colocando aqui na luz aqui, né? Te colocando contra a parede, mas em algum momento na sua vida você se lembra de um momento que tava aquela dificuldade, aquele caos, ele fez com que você melhorasse, ou progredisse, ou tivesse algo positivo saindo daquela situação? Diversas vezes, diversas, que a gente pensa que a coisa não vai atolar, vai parar ali, entendeu? Que o carro vai ficar num atoleiro e Uhum. daqui a pouco vem o Jeep e bate atrás de você e aquela batida te ajudou você a sair daquele. Ó, eu tenho como exemplo em relação ao meu próprio relacionamento com a minha esposa, né, com a Raquel. Quando a gente namorava, a gente se conheceu no ensino médio no Brasil e quando a gente namorava, no final do ensino médio, assim que a gente se formou, a Raquel ela teve que se mudar para os Estados Unidos de volta, né? Ela estava, né, ficava indo e voltando para os Estados Unidos. Ela teve que voltar para os Estados Unidos de volta. E a gente chegou num momento onde ela chegou pra mim antes de viajar chorando, fala, tipo, meio que se despedindo. E eu falei assim, ué, mas o que que tá acontecendo? Ela, não, relacionamento à distância não funciona. Então, eu não quero nem colocar nessa situação, é melhor a gente terminar. E eu fiquei assim, não, mas espera aí, a gente dá um jeito, né? Eu gosto muito de você, a gente quer, né? Naquela época a gente tava namorando, ainda adolescente no ensino médio. E a gente, não, a gente vai dar um jeito. E aí ela foi pros Estados Unidos, né? Ela veio para os Estados Unidos e ela foi para Califórnia. Existe um fuso horário muito grande entre a Califórnia e o Brasil. Se eu não me engano, são 5 horas, dependendo da época do ano. Então, às vezes, para ela, o fim do dia era madrugada para mim e a gente não tinha ainda, né, toda essa tecnologia que a gente tem hoje de simplesmente mandar uma mensagem no WhatsApp ou fazer uma chamada de vídeo. A gente fazia ligação, né, pelo telefone fixo da casa, ela no celular dela, eu no telefone fixo, mas era literalmente era um caos, era muito difícil, porque era de madrugada para mim, durante o fim do dia para ela, a gente conversava, mas a gente tinha um compromisso de estar se falando, se não todo dia, com bastante frequência. E aí a gente acabou desenvolvendo, né, essa questão de estar se comunicando, aprender a lidar com essa questão de estar distante, onde eu sentia que o nosso relacionamento pudesse dar sequência, a gente precisava compartilhar as coisas que estavam acontecendo no dia, porque aquela pessoa não estava com a gente. Então, não tinha como ela estar sabendo do que estava acontecendo, porque ela não estava comigo. Então, da mesma forma, ela compartilhava do dia dela, compartilhava do meu, e aí o nosso relacionamento foi amadurecendo em relação a isso. E o que a gente traz para o nosso casamento hoje, né? Já depois de mais de uma década de casados aí, essa questão da comunicação, a gente se comunica fácil, a gente consegue falar as coisas fácil um pro outro. Isso veio lá do caos, lá atrás, quando a gente namorava, de que estava à distância, foi até bastante tempo nessa dinâmica de estar distante, depois ela acabou voltando pro Brasil, e aí a gente deu sequência num relacionamento de forma, sem ser remota. Não, era um relacionamento remoto, mas era um relacionamento in office, né, que como se fala aqui. Então, Renato, assim, só abrindo, você falou aí, mano, veio uma luz na minha cabeça agora, você falando do relacionamento remoto, eu quero dar um toque aqui para você. Cara, o tempo das telecomunicações, né, você falou do
telefone e tal. Meu, pouca gente tinha aparelho telefônico, entendeu? É até bom falar agora, Uhum, né? E antigamente era aquele aparelho que você discava, fazia aquele barulho todo. E uma coisa interessante, mais interessante é o seguinte, quando as pessoas precisavam telefonar, nas regiões tinha umas cabines que o cara ia uhum. lá, alugava a cabine para fazer um telefonema, para dar um telefonema para uma cidade no Paraná, entendeu? Então eram cabines locadas porque ninguém tinha telefone em casa. Então isso é uma palhinha que pintou agora aqui de você falando. Então Sim. você imagina a dificuldade que era, inclusive a dificuldade que era se relacionar, que é o teu caso aí, você aquele na fervura daquele amor novo, do namoro novo, é uma coisa Isso. gostosa, né? Agora você ficar naquela É, situação e falar, pô, agora eu vou ter que ficar falando com ela através de sim. telefone, como que vai ser isso? Sabe? Foi que nem ela tomou uma posição logo no começo, falou, pô, eu acho que relacionamento assim não vai dar certo. Mas você foi firme, É. gostei, gostei. Mas, assim, foi interessante porque depois, quando a gente casou, ela teve que vir para os Estados Unidos também por alguns meses. Antes do namoro também, já tinha internet. Na escola tinha internet, É, é. a gente falava com o ICQ, o MSN, chamada de vídeo e tal. Então, graças a Deus, no início foi com telefone, mas à medida que o relacionamento foi amadurecendo, essas tecnologias vieram aí para ajudar a gente. Mas assim, aí o livro traz esse conceito do antifrágil, né? Dessa questão que não quebra fácil. Então, o caos, ele talvez ele seja algo que traga algo produtivo nas nossas vidas, né? A gente precisa disso, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, do exercício físico. A gente precisa do exercício físico, que é um momento ali de dureza, de dor, de cansaço, para que o músculo possa crescer. E ficar doente, né, deitado de cama, os músculos atrofiam, né? Aquilo que não é usado vai quebrando, vai definhando. Então ele fala, ele traz esse conceito do vento, né? Como que o vento para o antifrágil, para a pessoa que tem essa perspectiva de antifrágil, o vento, a tempestade, é algo que motiva, é algo que, poxa, algo grande está para acontecer, eu estou passando por um momento de tempestade de vento, mas aquilo não, primeiro, não me derruba, e muito pelo contrário, pode trazer uma oportunidade, traz instabilidade, ela se alegra quando isso acontece, né? Algo que traz, você está sabendo que aquele desafio vai trazer um momento produtivo. Então, o livro, ele define em três tipos de pessoas, ou três estágios, vamos dizer assim, né? Seria o frágil, ou seja, é uma pessoa que quebra com o caos, né? Que não dá conta, quando a tempestade vem, a pessoa quebra, e a gente não está fazendo nenhum julgamento sobre relação a isso, né? Cada um está numa jornada, e depende também da área da vida, depende de tudo que está acontecendo, mas é importante reconhecer, né? Então, o frágil, ele quebra, né, com o caos. Aí tem o robusto, a pessoa que resiste ao caos, mas ela não melhora. Então, ele segura ali a tempestade, mas está ancorado, não consegue se mover até esperar aquela tempestade ou aquela ventania passar. E o terceiro, que é o que o livro vai conversar, é sobre o antifrágil. O antifrágil, ele cresce com o caos. Ele procura, né, aquela exposição positiva ao inesperado, evitando os riscos catastróficos, né? Então, a pessoa consegue fazer uma análise de risco e continua se movendo mesmo durante o caos, mesmo durante a tempestade. Esse é o antifrágil que o livro vai trazendo, né? Ele fala desse cisne negro, né? Qual que é o antídoto, então, para esse cisne negro, né? O que que seria, então, o cisne negro? Seria um evento inesperado, seria esse momento catastrófico que o livro menciona, né? Então, a gente precisa. Qual que seria o antídoto para isso? Qual que seria como se prevenir desse cisne negro? E aí ele fala que o antifrágil ele se prepara para que ele possa se beneficiar dele. Ele não apenas ele se previne, mas ele se prepara para se beneficiar. E aí a gente vê vários momentos de crise, né? Por exemplo, antes da pandemia, agora com toda essa revolução mundial aí que está acontecendo, talvez encabeçado pelas guerras e também pela forma como os Estados Unidos tá chacoalhando a economia mundial, como é que o antifrágil se posicionaria em relação a isso, né? Ele, ele olha essa situação caótica ou pré-caótica, ele consegue identificar esse cisne negro e ele começa a buscar as oportunidades dentro do caos, no meio do turbilhão, né? O que que pode ser feito para tirar proveito desse momento de caos, porque esse momento vai passar, né? A ideia é de que esses momentos de tempestade, esses momentos de turbilhão, eles vão passar. Então, como que a gente pode se beneficiar? Na nossa área profissional, nos nossos relacionamentos, né? Na nossa vida com Deus, como que a gente pode passar por esse momento, encontrar esses cisnes negros que estão acontecendo e ter um benefício, né? Em relação a isso. E a fórmula que ele dá, o livro dá para essa questão do cisne negro, é da gente
evitar os riscos negativos extremos e buscar os riscos positivos que trazem benefícios. Então, tudo nessa questão do antifrágil é essa análise de risco. Você vai passar pela tempestade e a gente vai passar se movimentando para frente, continuando o crescimento. Então, a gente faz análise de risco, né, das experiências que a gente tem, né, do aprendizado que a gente tem tido, e a gente começa a buscar, poxa, qual é o máximo de risco que eu posso aceitar? Lá na NASA tem um conceito interessante, né? Na NASA, eles falam que não existe um risco zero. Então, em qualquer tipo de operação que é feita, desde a mais simples à mais complexa, como, por exemplo, levar de volta o homem à Lua, talvez depois a parte de ir para Marte, eles nunca consideram uma operação de risco zero. Eles sempre consideram uma operação de risco. E quando existem vidas, né, seres humanos que estão diretamente ligados à operação, o risco ele é sempre elevado, ele é sempre maior que um, mas as pessoas assumem o risco daquela operação e eles vão com risco mesmo assim. Então eles analisam qual que é o risco que tá acontecendo ali, eles fazem a análise de risco e eles se movimentam, continuam com a missão mesmo com risco. Risco zero não existe, não, essa possibilidade não existe. Se você faz qualquer tipo de projeto lá e você analisa um risco zero, você fez a sua matriz de risco errada. Você precisa voltar, caçar risco, porque os riscos existem. Se você não identificou risco nenhum, é porque não foi feito de forma correta. Só que não é a questão de tipo, se tem risco, eu não posso fazer, a operação não continua. Não. A gente analisa o risco, a gente aceita o risco, ao ponto de que aquele risco não vai colocar uma vida, de matar uma pessoa, basicamente é isso, né? Inclusive, quando acontecem os lançamentos de foguetes, onde tem astronautas dentro, os astronautas, eles assinam um documento assumindo o risco, eles recebem toda uma análise de risco que é feita ali pela diversas áreas técnicas, operacionais, inclusive de saúde, eles analisam o risco e eles aceitam o risco para continuar a missão, ou não, ou eles falam, esse risco não tem como assumir, ou troca de astronauta, ou a missão é interrompida. Mas é interessante essa questão, não existe risco zero, né? E a gente vai chegando aqui no final, né, da nossa discussão aqui no início desse livro, me lembra, assim, um pouco da história de Jó, né, onde ele vai passando na Bíblia, né, ele é desafiado ali para passar, para abrir mão de tudo, né, de forma que ele não tem opção de escolher. E aí no final você vê ele conversando ali, existe uma chacota que é feita entre seus amigos, seus familiares. Pô, cara, você já perdeu tudo, cara, larga esse Deus aí, isso aí não tem quem que Deus é esse que deixou você passar por isso tudo, né? E aí ele fala que no final ele entende que Deus não deixa de ser Deus por causa das dificuldades, né? Inclusive a Bíblia fala, no mundo terei aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vai passar por dificuldade, a gente vai ter esses momentos de cisnes negros, né? Que o livro traz aqui, que são grandes eventos catastróficos que trazem muito caos. E o nosso papel é de se posicionar a isso, né? Olhar para o lado, né? Interagir com as pessoas, talvez buscar ajudar quem está do lado e ser antifrágil, né? Tirar aquela etiquetinha de mala que a gente tem de uma tacinha de que qualquer coisa que está ou colocar em cima, aquela taça racha ou quebra, e continuar se movendo mesmo no meio do caos, mesmo no meio da dificuldade. O que você acha, Delcio, desse papo de maluco e de antifrágil? Muito legal. Olha, o Peter Pan tá embaixo. Olha o Inácio. E aí, Inácio? Oi, Inácio. Ah, Viu? Esse antifrágil me fez lembrar duas coisas aqui. Eu tenho um pé de jaca aqui na chácara. Toda vez que eu vou subir para pegar uma jaca, certo? A minha esposa fala: Olha, você vai subir de novo no pé de jaca? Eu falo: Vou lá, vou pegar umas jacas e tal. E toda vez que eu subo para pegar a jaca, cara, tem uns galhos. Que os galhos vão se engrossando, então você vai vendo que os galhos vão tomando forma. Você pode pisar naquele galho para se apoiar, para cada vez subir mais alto para pegar a jaca. Então o pé ele vai tomando volume cada vez mais. Mas sempre tem aqueles galinhos que você sabe que se você vai pisar nele e ele vai quebrar. Então você corre aquele risco. Então você sempre está correndo aquele risco. Aí o que que você faz? Para correr o risco, você já bota a mão no galho mais forte. Certo? E uhum. pisa no galinho que é para ele quebrar mesmo, porque ele já está sequinho, ele está na hora de quebrar, entendeu? Então isso você me lembrou agora, quando o astronauta vai para a Lua, o cara tem que assinar aquele termo que está sendo correndo aquele risco. Mas não é só na Lua. Hoje na medicina, tudo quanto é tipo de cirurgia que você vai fazer em qualquer hospital, certo? Tem ainda aquele termo que você tem que assinar, fazer aquela cirurgia. Mas muitas vezes o cara não consegue nem assinar aquele termo, porque ele foi envolvido em tipo de acidente. E quem vai assinar aquele termo por ele é uma pessoa que a hora que chegou
naquele local, um familiar que vai, olha, ele vai entrar no estado, tá, 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 tá. Então a pessoa vai se responsabilizar por você, entendeu? Então a vida, eu acredito que esse livro vai ser muito legal, né? Esse livro vai, pessoal, vocês que estão aí em casa, aí, ó, hoje a introdução do livro aí, acompanha o QGR aí, que esse livro do Taleb aí vai pegar pesado com a gente aí. É isso aí, deixa pro Inácio aí. No caso aí, o Adelso tá criando caos aí, né? No sítio aí, né? Tá tudo tranquilo, aí ele cria o caos pra mostrar que ele não é tão frágil assim, né? O pessoal fala que eu tô velho, não posso mais subir. Na verdade, eu acho que tem até um livro do próprio Pablo com esse mesmo nome, né? Que eu acredito que deve ter sido inspirado aí nesse livro aí também, né? E é Uhum. interessante você poder ter essa perspectiva, né? Que em meio ao caos, né? Enquanto uns estão se desesperando, né? E as coisas realmente se desestabilizando total, é possível ter uma outra perspectiva e conseguir, vamos dizer assim, surfar, né? Mas é isso aí, no meio, como ele fala aqui na preparação daquele evento, né? As pessoas já estão se posicionando, o antifrágil está se posicionando para ver onde é que eu posso achar uma oportunidade aqui. É aquela teoria que você falou do Paulo Marçal aí, a teoria que ele fala de cair para cima, né? O cara só cai para cima, não tem como. No meio do tombo, no meio do negócio, o cara tá ali no meio da dificuldade, achando uma forma de ter algum benefício, ou de prevenir um dano maior, né? E de talvez ajudar outras pessoas. Isso em todas as áreas, vai ser na profissional, na pessoal, relacionamentos, na nossa vida com Deus. E a Bíblia traz esse conceito, né? Em Tiago 1, no versículo 2 e 3, ele fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, assim, esse conceito de que a vida só alegria, isso aí é Jardim do Éden. A gente não tem mais isso, né? A gente vai voltar a isso aí, graças a Deus, quando Jesus voltar a segunda vez, né, e restaurar a sua igreja, aí tudo vai ser restabelecido. Mas enquanto isso, a gente está aqui no, né, passando por dificuldade, mas é uma decisão, é uma característica, é uma forma de pensar, de ser antifrágil. Eu não consigo tirar da cabeça o símbolozinho da taça que fica nas cartas, é tirar esse símbolo de frágil, essa estampa e tirar isso da nossa vida e falar, pô, agora tá chegando uma tempestade. Talvez durante esse livro aqui a gente possa compartilhar mais coisas assim do que estão acontecendo. Deus, nós te agradecemos, Deus, pelo esse momento, agradecemos pela oportunidade que temos de estar conversando, Deus. Pedimos, Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós, Deus, a questão do antifrágil. Deus, pedimos de antemão, Deus, que o Senhor possa nos proteger e nos guardar, guardar a nossa vida, guardar a vida dos nossos familiares. Deus, nos dá, Deus, casca grossa para enfrentar, Deus, os eventos catastróficos, Deus, mas guarda, nos protege, Deus, nos livra, Deus, de todo o mal, Deus, que o Senhor possa abrir o caminho no meio da tempestade, mostrar o caminho, Deus, dá, Deus, perseverança, nos dá resiliência, Deus, nos dá força, Deus, esteja conosco. Nós sabemos que o Senhor está conosco, Deus, em todos os momentos. Te agradecemos por tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.